amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou vencendo, que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou vencendo, que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Aleluia! Podem estar assentados, meus irmãos. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, mas vamos primeiro ver o que acontece na Gerá. Graça e paz, irmãos. Começa agora o Acontece na Gerar, Campo Gênesis. Hora da oração. É todos os dias, exceto os dias de culto, em 2 horários, às 5:30 da manhã e às 18 horas. Participe desse tempo de busca e adoração a Deus. O Esquadrão das Fraldas pede doações de fraldas e lenços umedecidos para montar kits e abençoar famílias que estão à espera de um bebê. Para doar, você pode procurar a Jaqueline Godoy ou a Ana Cláudia. Lembramos também das doações de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. Esses você pode colocar em uma cesta grande que fica bem aqui na frente. Doando, você estará abençoando famílias. E finalizamos mais um Acontece na Gerar. Que a palavra de Deus fale poderosamente em nossos corações. Deus abençoe. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, vamos apresentar o pequeno Heitor.
Quero convidar aqui a família, o Marcos, a Daniele, que é a mãe, para que nós possamos fazer a apresentação do pequeno Heitor. Os familiares que estiverem aí, quiserem acompanhar, serão todos bem-vindos. O Heitor tem 2 anos e nós louvamos a Deus pela família que reconhece a importância de apresentá-lo ao Senhor Jesus. Paz, querido, tudo bem? E aí, Heitor, Deus te abençoe. Paz, meu amado, na bênção. Vamos orar, queridos. Esse momento é um momento muito importante, quando nós, junto com a família, reconhecemos a importância de dedicar a Jesus Cristo a criança. Vamos orar. Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar por esse momento ímpar na vida da família, em especial, ó Deus, na vida do Heitor. Ele veio a este mundo dentro de um propósito do Senhor e como presente do Senhor para essa família. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, em todo o seu desenvolvimento, seu crescimento. Que o Senhor, ó Deus, possa capacitar os pais para poder ensiná-lo no caminho do Senhor. Ele nasce numa geração desafiadora, uma geração, ó Deus, com muitos desafios já atuais, mas outros que virão. Que o Senhor, ó Deus, possa dar a ele, ó Deus, sensibilidade para poder ouvir a voz do Senhor, chegando na idade do entendimento. Que ele cresça, seja abençoado em todas as áreas da sua vida, como igreja e como família. Nós os abençoamos, nós o abençoamos e abençoamos toda a família, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Como ele está bem grandinho, eu só vou pôr a mão aqui. Está apresentado no nome de Jesus, amém, queridos? A Bíblia está aí, né? Depois vocês vão receber o certificado. Deus abençoe, Deus abençoe. Pai, irmãinha, Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração aqui. A irmã Iris e o irmão Renê, ambos pedem oração para o seu pai, seu Raimundo, que está na UTI. A Vera pede oração para a sua mãe, Maria José, que está com fortes dores no peito. Então nós vamos orar pelo seu Raimundo, pela Maria José, e também tem vários irmãos nossos passando por momentos desafiadores na área da saúde. Pai, nós apresentamos diante do Senhor esses pedidos. Colocamos, ó Deus, o seu Raimundo nas tuas mãos. Ele está naquela UTI, mas o Senhor é capaz, ó Deus, de mudar o quadro dele. Também colocamos, ó Deus, a Maria José, que está com fortes dores no peito. Rogamos que o Senhor, ó Deus, seja com ela e livre-a dessas dores, trazendo a plena recuperação dela. Clamamos, ó Deus, pelo irmão César, que está internado, pelo Fortunato, irmão Fortunato, que está em São Paulo, esperando o resultado da biópsia. Os irmãos, ó Deus, que estão enfrentando, ó Deus, resfriados, gripes mais fortes. Que o Senhor possa cuidar de todos e restabelecer a saúde de todos. Pai, pessoas que estejam com outros problemas na área da saúde, na área financeira, na área relacional, no trabalho, em qualquer área, na família, que o Senhor, ó Deus, possa dar a vitória. O seu povo precisa do Senhor, o Senhor é o nosso socorro, do Senhor vem o escape. Ó Pai, as pessoas que estão aqui no culto estão com um ato de fé, vieram porque creem no Senhor, na sua graça e na sua misericórdia. Que o Senhor possa responder o anseio de cada um, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, João capítulo 5, já preguei algumas vezes nesse texto, porém, hoje quero dar uma ênfase diferente, nesse texto, que é por demais conhecido, João capítulo 5,
capítulo 5 inicia com o seguinte registro: passadas estas coisas. Que coisas foram essas? Jesus tinha realizado um milagre na Galileia, curando o filho de um oficial do rei, e depois ele vai para Jerusalém. Havia em Jerusalém uma festa, e provavelmente era a festa da Páscoa. Porém, antes de ir à festa, de chegar em Jerusalém, na festa propriamente dito, Jesus, ele passa pelo tanque de Betesda. Diz assim o texto: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, qual tem 5 pavilhões. Nos pavilhões, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Queres ser curado? Vamos até aí, depois eu dou continuidade na leitura do texto e no embasamento da reflexão desta noite. Como eu disse aos irmãos, já trouxe esse texto como base para algumas meditações que eu fiz nesta igreja. Porém, nesta noite eu quero dar uma ênfase diferente nesse texto. Jesus, após curar o filho de um oficial do rei, ele deixa o território da Galileia e vai para Jerusalém, para uma festa dos judeus. Como eu também tinha dito, provavelmente era a festa da Páscoa. Mas antes de chegar em Jerusalém, existe um tanque, e esse tanque é denominado como Betesda, o tanque de Betesda, que quer dizer, no hebraico, o sentido dessa expressão é Betesda é casa de misericórdia. E realmente, aquele lugar onde havia 5 pavilhões, jazia ou habitava muitas pessoas ali com várias moléstias. E o texto diz para nós que ali tinha paralíticos, coxos, pessoas com deficiência visual, pessoas com muitos problemas físicos e em outras áreas. Era uma multidão, o texto diz que é uma multidão. E Jesus, antes de ir para a festa, ele passa por ali e ele é tocado ao chegar naquele lugar onde havia fé, onde havia muita esperança. As pessoas que estavam ali, os coxos, paralíticos, os cegos, estavam ali porque eles criam. E Jesus, ele passa naquele lugar onde havia pessoas que tinham fé, mas pessoas que eram esquecidas, que estavam à margem da sociedade, pessoas que não tinham tanta importância para a sociedade. E entre aquelas pessoas havia um homem que tinha 38 anos que estava naquela condição. Esse texto é sugestivo para nós, para avaliar o comportamento de Cristo diante da realidade de pessoas. A primeira coisa que o texto diz que Jesus faz é vendo. É uma expressão que não é muito comum hoje. Como nós temos muito acesso e o nosso visual, ele é disputado hoje, nós temos dificuldade realmente de ver o que precisamos ver. O texto começa dizendo que a primeira atitude de Jesus é ver, vendo-o deitado. O que me chama a atenção é o que levou Jesus a olhar para aquele homem que há 38 anos estava naquela condição. Se o texto diz que havia uma multidão, se
que havia muitos cegos, havia muitos paralíticos. O que será que chamou a atenção em Jesus? Talvez os irmãos tenham resposta para isso. Pastor, ele estava ali e possivelmente ele era o primeiro da fila, porque o texto diz que ele tinha 38 anos. Creio que não. Creio que aqui nós temos a atitude de Cristo, que pode ser um exemplo para nós, e com certeza é, a capacidade de olhar e ver. Às vezes, não estamos vendo o que deveríamos ver, ou que era necessário enxergar realmente, notar, observar, e elencar algumas características daqueles que precisam ter o nosso olhar, que é um olhar movido pela compaixão. Jesus olha para aquele homem, mas não é um olhar superficial, não é um olhar que você às vezes tem sobre algo que te chama atenção, e você observa e de repente a sua atenção já é atraída por outra coisa. Aquele homem chama a atenção de Jesus. Jesus olha para ele e ele é tocado pela necessidade daquele homem. Quantas vezes nós não estamos olhando como deveríamos olhar? E o que chama atenção nesse texto é a capacidade de Jesus ver. Às vezes nós não queremos ver o que devemos ver, por isso não olhamos com profundidade. Por isso aquilo que nós muitas vezes está diante dos nossos olhos, não faz com que a gente dê a devida atenção, que a gente pare para olhar e observar o que realmente está diante de nós. Talvez isso tenha a ver com uma pessoa que você convive com ela, e que no dia a dia você acostumou tanto estar do lado dela, que você não para vê-la. Jesus olha para um homem que está há 38 anos naquele lugar, largado, abandonado, mas está num lugar de fé, está num lugar de esperança. Havia uma crença naquele lugar, que de tempo em tempo o anjo vinha, tocava na água do tanque, e o primeiro que após o anjo tendo tocado na água, tocasse na água, ele era curado. Aquele homem era um homem de fé, aquele homem tinha uma esperança, estava naquela condição há 38 anos, esperando que o céu se manifestasse. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto, a partir da atitude de Jesus, e que ela é a atitude que deve marcar a vida dos cristãos, é a capacidade de olhar, é a capacidade de enxergar, é a capacidade de parar a partir de uma observação analítica da realidade. Esse texto nos traz a intenção de podermos olhar para a pessoa de Jesus e seguirmos todos os atos de Jesus diante dessa situação. Ele vendo o deitado. Quando você olha para as pessoas que você convive com ela, o que você consegue ver nelas? Às vezes nós temos facilidade, já a partir das nossas crenças, ter uma percepção muito rápida, mas às vezes não vemos o que poderíamos ver. Às vezes não enxergamos com profundidade aquelas pessoas que carecem do nosso olhar. A Bíblia diz que quando Deus se manifestou a Moisés para chamá-lo como líder do povo de Israel, ele disse assim: olha, Moisés, eu desci para livrar o povo de Israel, porque eu tenho ouvido o clamor do povo, e eu tenho visto o sofrimento do meu povo, e eu desci para livrá-lo. Muitas vezes a gente não quer ver aquilo que Deus quer nos mostrar. A primeira atitude de Cristo,
que nos chama atenção nesse texto, e muitas vezes, quando pregamos nesse texto, a ênfase é no levanta e anda, não na atitude inicial de Jesus, de lidar com aquele homem que ninguém olhava para ele, que ninguém se importava com ele, mas o que Jesus faz é ver. Às vezes, do seu lado, na sua casa, tem alguém precisando que você olhe e veja o que Deus quer que você veja. Às vezes convivemos com pessoas anos e anos e não vemos o que deveríamos ver nessas pessoas, porque quando nós vemos, nós seremos hábeis em ser sensíveis à necessidade, aquilo que essa pessoa precisa, ou aquilo que essa pessoa também espera receber de nós. Eu me recordo que uma vez estava dando um treinamento para casais em Rondônia, e depois de um momento de perdão, naquele treinamento para casais, o marido, pela primeira vez, em 14 anos de casado, disse para a esposa: eu te amo. E a esposa, impactada, disse assim: pastor, nós temos 14 anos de casado, e foi a primeira vez que o meu marido disse para mim: eu te amo. Você imagina a importância daquela fala, e quantos anos aquela pessoa ficou esperando para ouvir do marido: eu te amo. Como você tem visto as pessoas? Jesus, vendo deitado, atitude cristã, a partir de uma experiência com Deus, passa pela nossa capacidade de poder ter os nossos olhos curados para enxergar o que não enxergamos até agora. A primeira coisa que Jesus faz é ver aquele homem. Interessante que aquele homem estava no meio da multidão. Provavelmente, pode ser que ele era o próximo da fila, eu não sei, não dá para a gente afirmar, mas Jesus, no meio daquela multidão, ele viu aquela pessoa. Diz o texto, e é fácil olhando para o texto, que primeiro Jesus veio, e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe. Nós temos o Cristo que presencia, que vê, mas logo em seguida, nós temos o Cristo que sabe, o Deus onisciente. E aí eu digo para você, Deus está vendo, Deus está vendo, Ele te enxerga no meio da multidão, e por mais que as pessoas não saibam o que você está passando, Jesus sabe, porque o texto diz que Jesus viu aquele homem deitado e sabendo o estado que ele estava. Quantas vezes a gente passa por tantas lutas, tantas situações, quantas pessoas que estão aqui nesta igreja hoje, está tudo bem com elas, mas tem gente que está aqui desesperada, tem gente que está aqui que você não tem ideia do momento que ela está vivendo na vida dela, e o texto diz que Jesus sabia o que aquele homem, como era o estado daquele homem. Uma das coisas fantásticas de se relacionar com Deus, é saber que Deus sabe de antemão, tudo aquilo que nós estamos passando ou vamos passar, mesmo que as pessoas não saibam. Às vezes a gente senta um do lado do outro, e a gente canta junto, a gente celebra junto, mas às vezes a gente não tem ideia que o irmão está ali gemendo, a gente não sabe como que ele está em casa, como que ele está no trabalho, como está a situação financeira, como está a situação relacional, como que está, às vezes, a expectativa por um resultado de um exame, às vezes a dificuldade que ele está tendo com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa. Não se preocupe, às vezes na igreja, no meio da multidão, as pessoas não vão saber, mas Jesus sabia que aquele homem estava passando, e Ele sabe como você está, sabe? Tem gente que aqui está se sentindo, às vezes, valorizado, amado, celebrado, mas tem gente que nesse mesmo espaço, no meio da multidão, está sentindo a mesma coisa que aquele
paralítico sentia. Você imagina, Jesus vendo, sabendo de tudo, diz o texto que Jesus vai e faz uma pergunta. É interessante que Jesus vê, Jesus conhece, e Jesus faz uma pergunta profunda. Então a minha ênfase primeira é no Cristo que vê, é no Cristo que conhece, e no Cristo que faz uma pergunta. E quando ele faz essa pergunta, ele ativa a faculdade volitiva. O que é isso, pastor? O senhor está falando palavrão? Não, eu estou dizendo o seguinte: ele ativa algo que Deus deu para o ser humano, a autonomia para decidir segundo a sua vontade. Jesus não chega orando. Eu penso que fosse alguma igreja, as pessoas iam falar assim: olha, vamos levar esse paralítico para ele ser curado. Tem muita gente que não quer ser curada, tem muita gente que quer continuar do jeito que está, e às vezes a gente não olha para a atitude de Jesus, e a gente não se espelha na atitude de Jesus. Jesus não fica empurrando a cura para aquele homem. Tem gente que quer impor a mudança na vida da pessoa. Não, se ela quer continuar assim, deixa ela assim. O que Jesus faz? Ele vê, ele sabe e ele pergunta: queres ser curado? Ele é Jesus. Ele podia chegar e dizer assim: levanta, toma o teu leito e anda. Não, ele perguntou: você quer? E a pergunta é essa. Essa pergunta, ela vem dos céus para você. Você quer continuar do jeito que você está? Está boa a vida para você desse jeito? Ou você precisa de cura? E para ser curado você precisa reconhecer que está enfermo. Você precisa reconhecer que tem áreas da sua vida que você precisa de tratamento, de mudança. E quantos pais se desgastam com a mudança dos filhos? Quantos esposos se desgastam com a mudança da esposa e vice-versa? E a gente quer uma mudança, um milagre, uma transformação, e a gente quer orar e só orar por isso. Jesus está mostrando para você qual é a atitude dele. Ele vê, ele conhece, mas ele respeita a vontade da pessoa. Você não é Deus, e nem o próprio Deus impõe sobre a vontade das pessoas. Ele dá o livre-arbítrio. Aprenda isso. Nós estamos vendo a atitude de Jesus. Tem gente que não vai querer ser mudada, tem gente que não vai mudar nunca. Mas Senhor, se Judas tivesse vivido um tempo a mais com o Senhor, Judas andou com Jesus 3 anos, o maior mestre, o maior professor, a pessoa mais hábil. Ele quis ser o traidor, não adiantava tentar. Ele era discípulo de Jesus, na igreja de Jesus tinha 12 pessoas, muito mais fácil cuidar. Já pensou Jesus falando assim: Judas, você está comendo, põe a mão na mesa comigo, você come comigo. Judas, muda a sua cabeça, você vai me vender por 30 moedas de prata, você é doido, cara, depois você vai se suicidar, não faça essa besteira. Não, a decisão estava lá dentro. Não adianta você querer forçar e impor às pessoas a mudança. Elas precisam desenvolver a responsabilidade pessoal de amadurecer e crescer, e querer o melhor para elas. Deus quer o melhor, mas o que Deus pergunta na pessoa de Jesus: quer mudança? Queres ser curado? Primeira coisa que Jesus faz, vê. Segunda coisa, ele tem conhecimento. Terceira coisa, ele pergunta. Precisamos aprender a fazer boas perguntas para as pessoas. É isso realmente que você quer? Pais, às vezes, nós olhamos para muitos pais com angústia, com sentimento de culpa, dizendo: eu fiz tudo errado, não era para fazer desse jeito. Será onde eu errei, pastor? Não se culpe por isso. O seu dever de ensinar é só mostrar o caminho e as consequências de cada caminho.
Quando Deus tira um povo todinho do Egito e vai colocar esse povo na terra prometida, Deus não coloca a lei dele, impõe a lei dele no coração desse povo, na mente desse povo, para aquele povo obedecer. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, ensina para esse povo, que o povo vai entrar na terra. Eles têm duas possibilidades: escolherem a bênção, escolherem a maldição, escolherem a vida, escolherem a morte, lá em Deuteronômio. Fala para esse povo, quando eles entrarem na terra, eles têm dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da bênção, o caminho da maldição e o caminho da morte. Eles vão ter a oportunidade de escolher. Ser pai, para de ficar se estressando e querendo dizer, mudar o seu filho. Fala: filho, se você escolher esse caminho aqui, ó, vai dar nisso. Se você escolher esse daqui, vai dar nisso. Qual que você quer? Eu li um livro que um pai foi ensinar para o filho ser bem sucedido na vida em termos de trabalho. E ele pegou o filho um dia, colocou no carro e levou num lugar onde as pessoas viviam maltrapilhas, aquelas casas mal acabadas, sabe, naquele lugar como se fosse aqueles barracos. E ele disse para o filho: filho, quando você crescer, você vai querer morar aqui? O filho disse: não, pai. Ele levou num outro lugar, onde as casas eram bonitas, belíssimos, lugar todo planejado. Quando você crescer, você vai querer morar aqui? Eu quero, pai. E aí o pai ensina o que o filho tinha que ser, o que ele tinha que fazer e o que tinha que ser, para ele morar naquele lugar que ele sonhava. Esse pai está ensinando, e é um judeu, e eu li esse livro trouxe muito princípio para a administração de finanças. É um livro fantástico. Ele fala de um rapazinho que o pai deu um recurso para ele, e ele cita o exemplo que esse rapazinho pegou esse recurso, comprou uma máquina de cortar grama, e esse rapazinho morava num condomínio, e ele começou a cortar grama, e aí os vizinhos começaram a chegar nele, e aí esse menino comprou uma outra máquina e colocou o amiguinho dele para trabalhar com ele, e ele comprou uma outra máquina, e o pai ensina sobre investimento. Aquele menino podia ter pego dinheiro e gastado dinheiro, mas o pai estava ensinando para ele sobre investimento, e ele pegou uma máquina, comprou, ele mesmo começou a cortar grama. Os outros vizinhos pediram, ele foi, comprou mais máquina, e ele botou os meninos para trabalhar para ele e ganhou mais recursos. Investimento. Tem muita gente que não quer mudança. Tem muita gente que vai viver a vida toda sem responder essa pergunta: você quer ficar do mesmo jeito que você está? Jesus chega naquele homem e faz uma pergunta. Ele vê, ele conhece, e a pergunta: quer ser curado? Quer mudar? Aí o que aquele homem faz? Aí vem a resposta do homem. Jesus para ouvir. Olha que lindo, porque o texto nos mostra um Cristo que vê, um Cristo que sabe, um Cristo que pergunta, mas um Cristo que ouve. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Preste bem atenção que Jesus para ouvir daquele homem. Quando você olha para aquele homem, que ele é um paralítico, a primeira coisa que você ia falar: o que esse homem precisa? Andar. Mas ele não fala que ele precisava andar. Aquele homem revela uma outra enfermidade que ele tinha. Ele diz assim: eu não tenho ninguém. Bom cristão olha para Jesus e assimila o padrão de Jesus. Vou lembrar para você parte da mensagem de hoje. Olhe mais para a pessoa, observe mais a pessoa que você convive com ela, que você anda com ela, que está dentro da sua casa, as pessoas que você se relaciona. Às vezes tem coisas que você conhece,
Você sabe já, às vezes valor, às vezes qualidades, virtudes dessa pessoa, que você precisa, em determinado momento, dizer isso para ela. Mas também tem coisas que você sabe que essa pessoa assim, porque você conhece a história dessa pessoa, você conhece de onde ela veio, a origem dela, as dificuldades dela. Em vez de ditar muitas regras, faça as perguntas melhores para essa pessoa. Peça para Deus te dar habilidade para fazer melhores perguntas. Agora o que eu quero falar para você, esteja disposto para ouvir as pessoas, sem interrompê-las, para elas poderem liberar a alma dessas pessoas, liberar a alma delas. Tem muita gente me ouvindo aqui nesta noite, mas eu sei que tem uma multidão de gente aqui querendo falar. E às vezes não tem com quem falar. Tem um pastor que um dia ele foi num lugar e ele visitou aquele lugar e tinha uma pessoa que olhava para uma porta naquele lugar. E a porta daquele lugar, aquela pessoa ficava olhando só para aquela porta. Só para aquela porta. E depois ele foi saber por que aquela pessoa ficava olhando para a porta e as outras pessoas ficavam interagindo. E conta a história que aquela pessoa que ficava olhando para aquela porta, ficava na esperança de alguém que entrasse por aquela porta, que ela esperava há muitos anos, porque ela tinha muita coisa para dizer para aquela pessoa. Mas só que aquela pessoa não aparecia. Quem são as pessoas que você precisa parar para ouvir e que você não está ouvindo? Sem interrompê-las. Esse homem se delata. Esse homem revela que nesses 38 anos, o maior problema que ele está ali não é só falta de capacidade motora, de se mover de um lugar para outro. Ele está no meio de uma multidão. O texto diz que ele está no meio da multidão. E a primeira coisa que ele disse para Jesus: eu não tenho ninguém que quando a água agitada me leve ao tanque. Pergunta agora: quem você tem? Quem você tem? Quem você tem? Quem você tem? Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas terceirizam os cuidados que elas deveriam dar, que elas nunca deram para as pessoas. Os pais, quando têm os filhos, contratam as babás. Os filhos, quando os pais ficam mais velhos, têm muitos outros compromissos e contratam os cuidadores. Quem você tem? Eu tenho visto uma experiência dessa na minha família, entre os meus familiares. A rejeição para cuidar de gente que nunca cuidou faz com que ela coloque outras pessoas no lugar para cuidar, porque elas nunca se dispõem a cuidar. Ser cristão é parar para olhar mais. Ser cristão é para conhecer. Ser cristão é aprender a fazer boas perguntas. Ser cristão é ser hábil para ouvir, o que Jesus faz. É dar uma oportunidade para esse homem que estava ali, que disse que não tinha ninguém. Você imagina, 38 anos, ninguém se importava com aquele homem, de repente chega alguém e fala assim: queres ser curado? Você
Você imagina o que significou para aquele homem? Ele fala: puxa, eu estou aqui há 38 anos, estou envolvido com a fé, na expectativa que um anjo venha aqui, toque nas águas e eu seja levado até lá, mas eu não tenho ninguém. A gente precisa ter menos seguidores, menos amigos na rede, e mais pessoas com relacionamentos profundos. A gente precisa parar de ser pessoas que querem as curtidas do dia a dia. Sabe aquelas curtidas? Eu vou ver a curtida. Quem curtiu? Aí você olha lá, tem um monte de gente curtindo. Eu acho que a gente precisa voltar algum tempo atrás e ver que as amizades eram mais profundas, que os relacionamentos eram mais verdadeiros, que as pessoas se importavam mais umas com as outras. A gente tinha menos relacionamento, mas nós tínhamos amigos mais profundos e verdadeiros. Sabe o que Jesus faz? Ele empresta o ouvido dele para alguém que não tinha ninguém, para poder ser ouvido. Você quer ser mais cristão? Para ver e ver com profundidade. Você quer ser mais cristão? Para fazer melhores perguntas. Respeite a autonomia das pessoas decidirem o que elas querem. Você quer ser mais cristão? Para ouvir mais. Aí eu vou falar de um homem sábio no Novo Testamento. Antigo Testamento, Salomão. Novo Testamento, que é conhecido como o apóstolo da sabedoria, é Tiago. Ele diz assim: todo homem seja tardio para irar-se, tardio para falar e pronto para ouvir. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus aqueça o nosso coração, para poder ser mais compassivos, que Deus nos dê a capacidade de fazer boas perguntas e respeitar as respostas das pessoas, que Deus nos ajude a ouvir mais e falar menos. E o texto termina da seguinte maneira, não o texto todo, mas esse momento extraordinário de Jesus. O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Esse texto é muito rico. Toda vez que eu leio esse texto, Jesus me ensina algo. A única coisa, Davi, que Jesus diz ele pergunta, ele ouve, respeita o que o homem diz, e depois ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem só precisava de um empurrão para sair daquela condição. A Bíblia não diz que Jesus pegou na mão dele, a Bíblia não diz que Jesus tocou nele. Jesus falou algo que desatou nele, ativou nele a capacidade de se levantar, tomar o leito e andar. Que nós sejamos ativadores de potenciais na vida das pessoas, respeitando a vontade delas para a glória de Deus. O texto nos ensina um Cristo que vê, um Cristo que conhece, um Cristo que pergunta, um Cristo que ouve e um Cristo que fala. E quando ele fala, ele não fala que aquele homem estava em pecado, não fala nada, ele só diz assim: levanta, toma o teu leito e anda. Que Deus nos abençoe, que você possa sair daqui vendo mais, ouvindo mais e falando só o necessário. E quando esse necessário for falado,
seja para edificar e para transformar, para a glória dele. Vamos orar. Quero chamar a equipe de louvor para vir para cá. Nós vamos cantar um cântico. Acho que quando eu estava pregando alguma coisa veio à mente, gente. Se não veio, tá bom. Que Deus nos ajude a sermos melhores, sermos mais parecidos com Cristo. Amém, queridos? Pode ficar em pé. Eu já vou orar por ti. Pai, que o Senhor nos faça, ao olhar para a sua palavra, nos espelharmos mais em Jesus e nas suas atitudes. Obrigado, ó Deus, porque olhamos para esse texto e vemos as atitudes do nosso Senhor, vendo, conhecendo, perguntando, ouvindo e falando. Nos molde a maneira de Cristo, para que nós possamos glorificar o Teu nome e sermos canais de bênção neste mundo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te dê um término de semana abençoado. Nós vamos cantar esse cântico. Qual é o cântico? Dá-me um coração igual ao teu. Meninas, vocês estão aí quase tão perto de vocês. Com esse cântico nós finalizamos